Oi, gente, tudo bem? Bom, eu vim conversar com vocês sobre o dia 6 e 7 da ressonância harmônica. E eu anotei algumas coisinhas aqui do lado para conversar com vocês, aqui na minha colinha. Então vamos lá. Uma coisa que tá vindo para mim é a seguinte: a gente precisa estar focado, a gente precisa estar no presente, né? Isso é uma forma da gente relaxar o nosso ser, né? Da gente não ficar preso em alguma convicção inflexível, né? Da gente se deixar solto na vivência. Porém, a gente deve sim ficar presente, se manter o máximo possível presente, né? Vivendo de uma forma mais, deixando a mente mais relaxada e curtindo, aproveitando a essência do ser, né? Analisando o movimento da vida, sim. Mas o que veio para mim foi o seguinte: a gente precisa estar vigilante, né? E por que eu tô falando isso? Porque ontem, né? Ontem foi meu dia 6 e eu tava ouvindo algumas músicas, né? Eu não moro no Brasil e eu sinto falta da nossa cultura brasileira. Então eu tava ouvindo funk, né? Aquela coisinha animada com a criança dançando. E eu tava vendo assim, como as pessoas falam palavras que têm um significado muito ruim, né? Então tinha lá uma música que tinha uma palavra malemolência. E aí eu fui ver o significado da palavra e eu descobri que era falta de disposição, preguiça, né? Como se fosse corpo mole. Então eu falei, eu não quero isso pra mim. Essa música eu vou passar. Aí tinha outra música. E a outra música falava não sei o que de danada, né? E aí eu fui ver o significado, eu falei, gente, isso aqui não é pra mim, né? E aí a outra música tinha malvada. Eu falei, gente, e isso não é só dentro, né, desse estilo musical. Outros estilos musicais também têm, né? Sofrimento, dor, angústia, tristeza. Então, assim, isso é só um exemplo, tá? Mas isso foi o exemplo de ouvir algo, né? Mas a gente também se alimenta do que a gente vê, do que a gente cheira, do que a gente toca, do que a gente, né? A gente se alimenta de todos os nossos sentidos. Então a gente precisa tá relaxado, né? Mas a gente precisa estar vigilante ao mesmo tempo, prestando atenção nas coisas que estão entrando pra gente, né? Do que a gente está se alimentando, o que tá entrando, né? Se fundindo com o nosso ser. Bom, outra coisa que eu percebi foi a seguinte, e eu vou explicar para vocês a situação. Eu tô sentindo muita, tá vindo para mim uma mensagem seguinte: procure agradar as pessoas que convivem com você dentro das pequenas coisas. Esse é um sentimento que tá vindo assim com constância, né? Como se a beleza tivesse nas pequenas coisas, sabe? Que a gente almeja tanto fazer painel de visualização, como vocês podem ver, tem um ali, tem um outro na outra parede, tenho dois aqui no quarto. Então a gente quer muito chegar lá, mas assim, vamos curtir o caminho, sabe? Vamos curtir o que tá aparecendo também no percurso. E quando a gente agrada, a gente recebe. Então, isso é uma coisa que tá vindo pra mim. E aí eu deixei um copo com gelo e um bilhetinho pro meu marido dizendo água gelada. E fui tomar banho. E eu tava esperando ele chegar do trabalho, deixei o copinho lá, falei, não, hoje eu quero colocar em prática isso que tá vindo pra mim. Aí eu fui tomar banho e meu bebezinho, meu filhinho de 3 anos estava muito quieto e eu comecei a sentir medo. Exatamente. Comecei a sentir medo, desconforto e medo. Falei, gente, eu tô sentindo medo de que ele vá lá no copo de água, pegue o copo de água, que eu queria fazer uma surpresa pro pai, beba a água e o pai chega e vai beber e já não tem mais.
E aí eu comecei a pensar, mas gente, por que que eu tô vibrando tão baixo? Por causa de uma, ainda mais por causa de uma coisa tão pequena e tão boba, sabe? Eu estava com medo do meu filho beber o copo d'água ao ponto de eu querer sair do banho para ir lá pegar o copo e botar em outro lugar onde ele não pudesse mexer, porque eu não queria estragar a surpresa. Olha só, o medo, eu vou tentar deixar aqui no vídeo para vocês uma escala onde tem a frequência que a gente, que aquele sentimento tem, e como o medo tá numa frequência baixa. E quando a gente vibra baixo, a gente não consegue nada. A gente não consegue transcender nada, a gente não consegue iluminar nada, a gente não consegue expandir nada. Então, assim, vamos, por favor, prestar muita atenção nos nossos sentimentos, em como a gente tá vibrando, sabe? Analisar os sentimentos baixos e não vibrar neles, ainda mais por causa de coisas tão pequenas e tão bobas. Por favor, gente, não vale a pena. E se vocês analisarem, eu tenho certeza que não é só comigo, a gente vibra no medo por causa de muita bobeira. Muita Enfim, vamos lá. O último ponto que eu queria falar com vocês. A forma como eu fiquei chateada. Rolou um DR aqui, tô brincando. Rolou uma situação aqui em casa, onde eu fiquei um pouco chateada com meu esposo. Mas eu fiquei fechada, né? Eu me tranquei. É meu mesmo, de me trancar. Me tranquei e aí fiquei assim de carão, quis sair de perto, porque o que veio pra mim foi o seguinte: vai lá para um cantinho, analisa seus sentimentos antes de ficar chateada com o outro. E depois que você analisar esses sentimentos, você tenta entender o sentimento do outro. Então, eu senti isso de analisar, de parar um pouco, porque eu tava muito chateada, não estava nem conseguindo falar, e eu entendi que eu precisava processar dentro de mim, sendo que eu precisava processar rapidamente. Por quê? Porque eu ia voltar para a sala onde ele estava e eu senti que não era para eu ficar de carão. Eu senti que era para eu levar a vida de boa, levar a vida de uma forma mais leve. E normalmente eu não sinto isso. Normalmente eu costumo, antes da ressonância, né? O que eu sempre costumei pensar foi: bom, respeito o meu tempo e respeito o meu espaço. Então eu vou ficar chateada até que eu consiga digerir essa situação. Pode demorar dias, pode demorar horas. E eu não é de dar gelo no outro, mas assim, aquele sentimento, sabe, de você ficar ali um tempão digerindo e às vezes, sabe, levar uma rotina pesada, arrastando aquele sentimento. E dessa vez eu não senti isso, eu senti assim: olha, leva de boa, leva relax, são coisas tão pequenas da rotina, sabe? Vai ali para um cantinho, pensa o que você, tipo, o foco era para mim. O que você tá sentindo? Depois você pensa no ponto de vista do outro e volta para lá. Mas não deu tempo, porque enquanto eu tava pensando, meu marido já veio e já conversou comigo e aí ele pediu desculpa porque ele percebeu que eu tinha ficado chateada. Então, essa forma de eu ficar chateada, né, agora durante a ressonância, eu achei assim bem interessante, sabe? Porque de uma forma geral, tá sendo mais leve para mim a rotina e os picos, né, os momentos desafiadores também estão sendo mais fáceis de lidar. Então, para quem pensa que na ressonância harmônica, se você pedir paz ou paciência, você não vai se estressar, você não vai ficar chateado com algo,
Eu acho que vai. Mas a forma de se lidar é uma forma diferente, é uma forma mais leve, é uma forma mais pacificadora, é uma forma mais amorosa, mais paciente. E é isso que eu tenho sentido, sabe? Eu tenho feito esse diário, esse relato tão detalhado, porque quando eu vi os vídeos da ressonância, eu não encontrei um diário assim, dia a dia, de uma forma tão detalhada, sabe? Então, eu quis deixar aqui, eu tô passando meu registro pra vocês dessa maneira assim, sabe? Bem detalhadinha, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá? Se vocês quiserem saber alguma coisa específica que eu não tô falando aqui, deixem nos comentários, tá bom? Beijão! Fiquem com Deus!